Aleluia. Quem é dessa igreja e não veio ontem? Levanta a mão. Onde vocês estavam? Foi muito bom ontem quando falamos sobre as promessas de Deus para as nossas vidas. Menininha, obrigado. Você recebe o galardão de profeta, hein? Aleluia. E Deus tem promessas para nós. E você que não veio ontem, você vai ter que comer dobrado hoje para satisfazer. E eu sei que esse é o lugar que eu deveria estar essa noite, para entregar um recado da palavra de Deus. Amém? Estivemos orando esse tempo, 2, 3 meses lá em Maringá, por esse trabalho. Cada dia a minha preocupação em estar aqui para fazer a vontade de Deus. Eu intimo você, eu desafio você a estar amanhã na escola dominical, para nós continuarmos esse trabalho, e principalmente amanhã à noite. Quero falar amanhã à noite sobre vencendo no poder da fé. Claro, embutindo a situação da vinda de Cristo. E hoje à noite, só vou fazer hoje à noite, amanhã não escola dominical, nem à noite não vou fazer, mas eu vou dar uma pincelada em toda essa situação. Eu acabo de fazer agora um seminário. Eu estudo escatologia há 53 anos. E eu comecei falando em escatologia em Maringá, porque já fazia mais de 10 anos que eu não fazia em Maringá. Tenho feito em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Lar, como chama? Cuiabá, e muitos lugares do Brasil, mas Maringá não tinha feito. E eu comecei a falar em Maringá, e na abertura eu falei, convidei a cidade toda, pusemos outdoor, e vocês hoje poderão fazer qualquer pergunta, porque eu vim preparado para responder todas as perguntas que vocês fizerem sobre escatologia. Aí dei uma paradinha, depois falei, algumas perguntas eu vou responder, não sei, mas vou responder. Porque em escatologia, é como disse um elemento da Grécia, Sócrates, ele disse, quanto mais sei que não sei nada. E em escatologia, quanto mais eu estudo, menos sei. Mas o que eu sei, eu tenho sempre prazer em dividir com as pessoas, porque é um dos assuntos mais importantes que nós temos é escatologia. Eu pus vocês em pé só para descansar um pouquinho, pode sentar agora. Eu trouxe Jader, fica em pé meu filho Jader. Esse é um menino bonito que nem eu. E o meu sobrinho, pastor Lori. Onde está o pastor Lori? Ele subiu assim que é para todo mundo ver que ele está aqui mesmo. Então. Graças a Deus. Eu vou cantar pouco porque eu vou pregar muito. E não saia daqui antes do final deste trabalho. Perca o ônibus, mas não perca a bênção. Quando alguém chega aqui na frente e diz, paz do Senhor, como eu estou dizendo agora, a paz do Senhor? Amém. Agora a paz do Senhor para quem não falou? Quando eu falo paz do Senhor e você não responde, a Bíblia diz que essa paz volta para mim. E eu vou com paz dobrada para casa e você vai chupando dedo para casa também. No final do culto, o pastor abençoa você com a bênção apostólica. Essa bênção é a bênção que você vai ter até o próximo culto. Que você não deve sair daqui sem que o pastor abençoe a sua vida, sua família, sua semana, seus negócios. Amém? Eu ontem falei que vinha cantar 20 hinos. Mas como cantaram muito aqui na frente, e cantaram bonito, eu vou
cantar só 19. E como brinquei ontem, vou cantar 3 hinos só. E vou cantar esse hino que já o rapaz já colocou. Aleluia! Esse hino eu fiz há 50 anos atrás. Eu fiz 134 hinos. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu este barro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Deus quer que você seja um vaso novo, um vaso escolhido por Deus, um vaso de bênção, um vaso que leve a mensagem aos perdidos. Mas para isso você precisa ser modelado por Deus. Modela-me, transforma o meu ser, faz de mim o vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Cantando comigo. Para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Aleluia! Glória ao Senhor. Quantos vieram buscar um milagre hoje? Eu poderia dizer com toda certeza que ontem Deus fez milagres aqui. Não sou sensacionalista. Uma vez nós estávamos numa reunião da Ordem dos Pastores em Maringá, que eu fundei, e um pastor foi pregar, e ele disse assim: hoje vocês vão ver coisas aqui que vocês nunca viram. E nós ficamos assim na expectativa. E aconteceu, não vimos nada. Não vimos nada, ele esqueceu até de ler a Bíblia. Então a expectativa aqui não é minha, é dele. É ele que faz. Agora, como disse ontem, vamos repetir hoje. Quem estava ontem já sabe que vai fazer um vaso. Quem não estava ontem, faça agora.
E diga assim comigo: eu entro com a minha fé. E Deus entra com a sua promessa. O encontro da minha fé com a promessa de Deus se dá o milagre. O milagre é o encontro da sua fé com a promessa de Deus. 1959, na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, eu atendi um apelo. Um pastor, um pregador nordestino estava falando. E quando ele fez o apelo, eu fui lá na frente. Meu nome foi escrito no livro da vida. Tem dia que eu fico pensando assim, naquele dia que eu fui recebido nos céus, que Jesus foi lá no fichário e falou assim para o anjo que estava ali: olha, faz uma ficha aí para o Newton Tuller. E aí o anjo pegou uma caneta de ouro, que lá só tem coisa boa, né? Pegou uma caneta de ouro e começou a escrever Newton Tuller, com 2 L's? Sim, com 2 L's. Newton Tuller com 2 L's. E ali meu nome ficou registrado no livro da vida. Mas nesse mesmo momento, lá no inferno, o diabo foi lá também no fichário. E chegou lá e falou para um demônio que estava ali, agitado, nervoso, bravo: olha, risca a ficha do Newton Tuller aí, que o senhor lá, que eu não quero nem falar o nome dele, Jesus não, o diabo não gosta de falar o nome de Jesus. Risca o nome dele ali, porque nós acabamos de perder mais um. Aí o diabo pegou aquela caneta enferrujada dele lá e riscou meu nome assim. Quando ia saindo, Satanás olhou para ele assim e falou: pode pôr no arquivo morto, que esse não tem mais jeito. Meu nome está escrito no livro da vida. E é isso que Ele quer com cada um de nós que estamos aqui essa noite. Se você entrou aqui sem a certeza da salvação, você tem direito de entrar, mas não tem direito de sair sem essa certeza. Você tem direito até de entrar com algum tipo de problema aqui, mas você não tem direito de sair com esse problema, porque aqui tem a bálsamo em Gileade, aqui tem bênção. Esse altar está flamejante aqui. Aqui tem fogo. Não é porque vem um pregador lá do Paraná, não. É porque ele já estava aqui. Ele tem estado aqui. E ele fala com você essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Hoje eu quero falar quando é um sermão não cansa muito, mas quando é uma mensagem, às vezes cansa mais. Mas só que o que eu quero fazer, eu fiz esse seminário que eu fiz, ele teve 4 aulas de 2 horas cada uma. Eu vou tentar resumir tudo isso no momento aqui. Eu trouxe aquele quadro. Eu tinha esse quadro até agora em inglês, mas agora eu tenho esse quadro em português. E depois você pode ir lá, tirar fotografia, fazer o que você quiser. Eu não tenho direitos autorais para nada. Podem filmar, pode fazer o que vocês quiserem. E do lado de lá tem um outro quadro menor ali, com a estátua de Nabucodonosor desse lado, e do lado de lá com 4 animais. Estes são os reinos, os impérios, que no tempo de Nabucodonosor, Deus deu a revelação para Daniel. E eu quero passar, e como essa igreja é grande e eu não sou culpado por isso, graças a Deus por isso, que o meu aparelho não pega daqui até lá. Meu aparelho só pega 10 metros para eu trabalhar aqui com esse meu aparelho. Mas então, eu vou ter uma pessoa ali que vai estar me ajudando. Boa tarde, senhor. Paz do Senhor. E eu quero dar assim, sabe quando a gente tira uma fotografia de longe? Então não dá para explicar todos os detalhes, mas eu queria eu vou fazer isso com todo prazer e com toda a força do meu coração, para dar um relance para vocês. Mas antes,
eu quero fazer uma coisa e eu quero descer aqui para falar lá de perto de vocês. Esse rapaz que está filmando aí, coitado, ele passa um apuro comigo, mas faz parte da profissão, né? Eu queria tirar algumas dúvidas. Alguns pregadores têm pregado que Jesus não pode voltar agora, porque o evangelho tem que ser pregado a toda criatura para depois Jesus voltar. Isso não está na minha Bíblia nem na sua. Então, eu quero tirar um pouquinho dessas dúvidas. Capítulo 24 de Mateus, que você não precisa ver agora. Jesus, no começo ali, ele vai saindo da igreja, do templo, com seus discípulos. Que templo? Um templo de mármore branca que Herodes fez. Existiram 3 templos. Um templo de Salomão, um templo depois construído por Zorobabel, reconstruído por Zorobabel, e esse templo de Herodes que ele fez para agradar os judeus, ampliou o templo e fez todo de branco. Vai haver mais um templo ainda, para que o anticristo coloque a sua imagem dentro do templo. E aí os judeus vão ter uma conversão. A conversão do judeu não vai ser uma pessoa, 2 pessoas, 10, 100. A conversão dos judeus vai ser a conversão como nação. Eles vão converter tudo de uma vez só, assim. Claro que não vão converter todos, porque 1/3 dos judeus será morto pelo anticristo. Então vão ficar 2/3 para aceitar a salvação, e eles vão reconhecer que o Cristo não é esse que eles estavam pensando que era agora o anticristo, mas o Cristo é aquele que eles mataram. Aquele era o Messias verdadeiro. Muito bem, quando eles vão saindo assim, os discípulos talvez um pouquinho exibidos, e eles falaram assim: Jesus, olha que tempo que nós temos aqui, olha que coisa maravilhosa, olha aqui essas colunas, essas coisas aqui. E Jesus disse: digo-vos que não ficará pedra sobre pedra sem que seja derribada. Dali eles pararam a conversa e foram para o Monte das Oliveiras. Eles estavam no templo. O pastor já foi lá em Israel. Já fui 5 vezes em Israel, gosto de estar ali estudando. E desce então de lá do templo, e uma baixada, assim um vale, e depois sobe lá no Monte das Oliveiras. Assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos vieram tocar num assunto com ele. Senhor, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fizeram 3 perguntas. Essas 3 perguntas fazem parte da coluna vertebral do estudo sobre a vinda de Cristo. Primeira coisa, eles perguntaram: quando serão essas coisas? Quais coisas? Que Jesus tinha acabado de falar ali, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus não respondeu quando é que ia acontecer aquilo. Mas aquilo aconteceu no ano 70, 30 anos depois de Jesus, 30 e poucos anos depois de Jesus, quando um general chamado Tito Romano, e filho de Vespasiano, ele veio de Roma para acalmar um tumulto que tinha em Jerusalém ali, por causa de uma obra, uma igreja que tinha sido queimada. E ele chegou ali em Israel, e ele começou a rodear Israel. Ele ficou ali algum tempo, anos 70. No ano 70, ele ouviu que as mulheres de Israel estavam comendo os filhos assados. E ele ficou com tanto ódio que ele mandou os seus soldados romanos entrarem dentro e matar tudo. E eles chegando lá, pensavam que debaixo do templo tivesse ouro, então eles começaram a derrubar o templo e não deixou pedra sobre pedra para se cumprir aquilo que Jesus tinha falado. Mas aquilo ali foi uma encomenda que eles fizeram quando levaram Jesus ao pretório de Pilatos. E Pilatos disse: gente, o que eu faço desse homem? Ele é inocente. Mas a turba de judeu furiosa, eles fizeram o seguinte: eles falaram:
crucifica-o. Deveria ter parado aí. Que o sangue dele caia sobre nós. Deveriam parar aí. Mas caia também sobre os nossos filhos. E no ano 70, o sangue caiu sobre eles e sobre os filhos deles, porque de todo aquele povo de Israel, escaparam 1000, que subiram lá no monte chamado Massada. Não sei se você foi lá. Um monte chamado Massada. E lá em cima tem uma mina d'água. Eles levaram comida. E eles rodearam ali. Quando a comida acabou, eles cometeram um suicídio coletivo. Morreram todos. A história pensa em 5 pessoas que escaparam. Outra vertente diz que foi apenas uma mulher que escapou, para contar. Hoje, quando você chega em Israel, o judeu fala assim: nunca mais Massada. Nós nunca mais vamos ser covardes. Então a primeira pergunta de Jesus já está respondida. No ano 70. No ano 70 os judeus foram para todos os países do mundo daquela época. Isso chama-se diáspora. Fala comigo. Diáspora é a saída deles. Espalharam os judeus por toda a terra. Dali até que Israel se tornou outra vez, demorou 1878 anos. Eles ficaram sem pátria, sem nada. Mas eles não perderam a língua, não perderam a religião, não perderam os costumes, não perderam nada. O único povo no mundo que ficou espalhado. E um dia, em 1947, a ONU estava reunida para dar uma parte da terra para Israel. E eles queriam dar uma parte lá na África. Mas os judeus disseram: não, a terra que nós queremos é a terra que Deus deu a Abraão. É a nossa terra, é a terra de Israel. Então, naquele ano, eles deram uma parte lá. Mas na hora da votação, empatou. O auditório empatou. Quem estava dirigindo a reunião era um brasileiro, chamado Oswaldo Aranha. E ele deu o voto de Minerva, o voto de desempate a favor de Israel. E ali o Brasil entrou na escatologia. Por isso que o Brasil é um país muito bom, com um povo muito bom e com os políticos muito ruins. Tem alguns que se salvam na peneira, mas é muito pouco. Mas esse não é o meu assunto. Pois bem, 1948, Israel suspende a sua bandeira. Israel se torna pátria. E está lá escrito em Isaías: pode uma nação nascer num dia só? Porventura a mulher vai dar à luz sem estar grávida? Sem passar os 9 meses de gravidez? De repente dá à luz? Israel se tornou pátria num dia. Bata a palma para Jesus, porque esse é o grande sinal. Esse é o grande sinal de que Jesus voltará brevemente. Aí, vamos deixar esse assunto de lado. Eles perguntaram a segunda: que sinais haverá da tua vinda? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre os sinais da vinda de Jesus. Mas, gente, tem sinal se cumprindo toda hora. Quando você vai lá em Israel, tem o Mar Morto. Não sei quem matou, mas está morto mesmo. É o lugar mais baixo da terra. 417 metros abaixo do nível do mar. Ali é só sal. Aquilo vai para o chão adentro, que ninguém sabe a fundura daquele mar. Aquilo ali é aquela cratera que formou ali de 80 quilômetros. Aquele mar tem 80 quilômetros. Aquele lugar ali, sem dúvida alguma, era o lugar de Sodoma e Gomorra, que veio o fogo do céu
e rebentou aquilo tudo ali e deixou aquela cratera. E aquilo ali se tornou sal, 10 vezes mais salgada de todos os mares. Lá em cima, no monte, a montanha vai derretendo e formando o rio Jordão, que vem serpenteando por lá até formar o mar da Galileia. O mar doce, de 25 quilômetros por uns 12, 13 de largura. O único mar que não liga com nenhum mar do mundo. É o mar da Galileia. Mas ele recebe as águas e ele dá. E essa água vai descendo com o rio Jordão. Eu sempre quando vou lá, eu batizei muita gente no rio Jordão, que eu nunca vi antes nem depois. Pessoas que chegavam assim, eu estava batizando, e ele falava, mamã. Eu não sabia a língua deles. Mamã. Eu falava, mamã. Batizei um monte de gente ali que eu nem sei de onde vinha, da África, de tudo quanto é lugar ali, que eu já fiz vários batismos daquele lugar. Aquele rio que vem ali, ele desembocou durante milhares de anos naquele buraco enorme, e ali se tornou o Mar Morto. Não tem vida, não tem. Às vezes escapa algum peixinho que vem de lá de cima, porque lá no Mar da Galileia tem muita tilápia, a tilápia daquelas regiões lá, vem de lá, mas quando chega no Mar Morto, morre. Ali não tem nenhuma árvore, ali não tem nada, nenhuma ameba, nada vive naquele lugar. Se você pular lá no meio, é muito fundo aquilo, fundo, mas se você pular lá no meio, você não afunda, vai até aqui e fica que nem uma rolha em cima. Eu já tirei uma porção de vezes, eu acho que você deve ter tirado. Tirar fotografia assim, com os pés lá, e lendo jornal assim, ó, igual uma rolha em cima daquele mar ali. Deixa o mar para lá. Mas em Ezequiel e Zacarias tem uma profecia, que um dia aquele mar vai se tornar água doce. E sabe o que está acontecendo? Esse mar está morrendo. Ele já está morto, mas está morrendo mais ainda. Cada ano ele recua 1 metro. Faz muitos anos que eu já vou a Israel. Cada vez que eu chego lá, um ano, ele recua 1 metro. Já estão aquelas ilhas lá. Ali é sal puro. Do lado de cá tem uma montanha assim. Se você chegar lá e pegar um pedaço daquela montanha, pode pôr dentro do feijão, porque é sal puro. A montanha é de sal. E então essa água vai saindo para lá. O mar está recuando, o Mar Morto. Mas tem uma profecia. Zacarias 14, tem uma profecia em Ezequiel. Amanhã, possivelmente, na escola dominical, eu dei mais umas pinceladas e vou dar um pouco de datas que estão aqui na minha cabeça. Mas hoje eu estou passando rapidamente. Então, diz o seguinte, que debaixo do templo de Israel virá um rio. E quando esse rio chegar no Mar Morto, a água do Mar Morto vai se tornar água potável. Ali vai dar muito peixe, vai ter muitas árvores em volta ali. Vai ser uma coisa que os pescadores de Endi vão vir ali. Hoje em Endi não tem ninguém pescando lá. Nem peixe, nem rio, não tem naquele lugar. Mas eles virão de lá com as suas redes para pescarem ali, porque vai dar muito peixe naquele lugar. Olha para mim. Há um tempo atrás, agora começaram a aparecer uns buracos, assim, 30 metros por 7 de fundura, 8 de fundura, chamado bolaines. Se vocês pegar no irmão Google, ele dá informação para vocês. E essas águas que estão brotando ali na praia salgada, qualquer lugar do Mar da Galileia que você cavar é água salgada. Esses bolainos estão assim, enchendo de água, e água doce, água potável. Já tem mais de 1000 buracos desses, porque bolaino quer dizer buraco. Já tem mais de 1000 buracos desses que estão para trazer água para ali. Mas ele não é um rio. Então o que faz? Lá em Jerusalém, lá fazendo metrô, fazendo estação ferroviária, eles começam a cavar.
E de repente eles descobrem um rio debaixo do templo de Israel. Eles descobrem um rio debaixo da esplanada de Israel, dali do templo. Esse rio com 80 metros de fundura, com 30 metros de largura. Um rio enorme, enorme, enorme lá, com água potável. Agora preste atenção uma coisa, olha para mim. A Bíblia diz que Jesus vai descer. E quando ele descer, e eu vou explicar isso hoje, nem que seja até 1h da madrugada. Eu comi bastante na casa dessa menina ali agora há pouco. Veja bem, Jesus vai descer e a Bíblia diz que ele vai pisar no lagar da sua ira. O que é isso? Lagar, lá na Palestina, em aqueles lugares lá, eles cavam na pedra assim e fazem um tabuleiro, com 30 centímetros, 40 centímetros assim, eles fazem um tabuleiro assim. Ali onde vocês foram, no lugar do templo de Jesus, tem um lagar lá, vocês viram, né? Depois tem um orifício assim, um buraquinho, e aqui tem um botijão enorme. E o que eles faziam? Eles enchiam esse tabuleiro aqui de cachos de uva, e em cima colocavam folhas de uva, e depois começavam a pisar em cima, para pisar a uva, para que o líquido, o mosto, o líquido comece a escorrer, e vai lá para dentro, para depois fermentar e fazer vinho. Jesus sabia fazer vinho diferente, ele transformar água em vinho, mas aqui é a maneira que eles faziam. Esse lugar chama lagar. Jesus na cruz do Calvário foi espremido como um cacho de uva, e ele saiu o seu sangue para poder salvar a sua vida e a minha vida. E ali como um cordeiro mudo, ele subiu lá no Calvário por nós. Mas um dia ele não vai voltar como cordeiro, ele vai voltar como leão da tribo de Judá. Ele vai voltar montado num cavalo branco, não um jumentinho que nem ele entrou em Jerusalém. Ele vai montar num cavalo branco. Quando lá o rei, o imperador entrava numa cidade, ele nunca deixava a sua companhia, os seus soldados, entrar com um cavalo branco. Só ele que podia entrar com um cavalo branco. E as pessoas pegavam roupas e capas e folhas e jogavam assim para o rei passar. Jogavam assim para o imperador passar. Por isso que quando Jesus montou naquele jumentinho chucro e ia passando, eles começaram a jogar folhas. Aquilo ali já era comum para eles fazerem isso aí, para os reis e para os imperadores. Jogaram as folhinhas e Jesus passou ali. E eles começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Mas Jesus não era rei ainda. Ele era profeta. Daqui a pouquinho na cruz ele vai ser sacerdote, e um dia ele vai descer das nuvens com a capa salpicada de sangue, e assim na sua coxa e na sua capa estarão escritos assim: Rei dos reis e Senhor dos senhores. E presta atenção, ele vem no cavalo branco, e a Bíblia diz que todos os santos que descerem com ele, descerão em cavalo branco também. Aleluia! Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então que sinal haverá da tua vinda, Senhor? Então Jesus disse, começou a falar sobre os sinais, que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui. Muito bem, mas eles fizeram outra pergunta: e o fim do mundo? E aqui eu volto a falar, os pregadores estão dizendo que Jesus não pode voltar agora, porque só depois que o evangelho for pregado a toda criatura no mundo inteiro que Jesus vai voltar. Preste atenção uma coisa. Em 1969, quando o homem americano subiu na Lua, 24 horas depois, o mundo inteiro já sabia. Agora Jesus desceu aqui, e já faz 2000 anos, a Bíblia diz assim: e o evangelho do reino será pregada às nações, não é toda criatura não, às nações, então virá o fim. Mas queridos, o fim não é quando Jesus vai buscar a igreja, não. O fim é depois do milênio. Sabe o que é milênio?
É o reino de Jesus aqui na terra que vai durar 1000 anos. Lá no fim. Então o fim do mundo é isso. Ou o fim do mundo é quando você vai no supermercado e você vai olhar o preço e você fala, é o fim do mundo mesmo, né? Então, se for esperar o evangelho ser pregado a toda criatura, preste atenção. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, fora os que nasceram ontem em Naviraí. 7 bilhões de pessoas. 2 bilhões nunca ouviram falar em Jesus. Chegar em algum lugar da África, da Ásia, em algum lugar lá, perguntar, você conhece Jesus? Não, aqui não tem jornal, não sabe, deve ser lá para baixo, lá. O senhor vai nessa reta aqui. Ninguém conhece Jesus. E a Bíblia não fala nada que Jesus precisasse ser pregado a toda criatura para depois vir o fim. Não, o evangelho do reino. Nós não estamos vivendo o evangelho do reino, nós estamos vivendo o evangelho da graça. O evangelho do reino vai ser pregado na grande tribulação. 7 anos de grande tribulação que vai acontecer aqui. Mas a igreja já estará com o Senhor Jesus. E nessa grande tribulação vai ser pregado por 3 tipos de pregação. Vai ser pregado pelos 144 mil judeus que nunca tiveram relações sexuais. Vai ser pregado por os anjos. E vai ser pregado por 2 testemunhas. 2 testemunhas que vão morrer em Jerusalém. Quando há 35, 40 anos atrás, eu pregava que 2 pessoas vão morrer em Jerusalém e o mundo inteiro vai ver, eu ficava pensando, meu Deus, como é que o mundo inteiro vai ver? Mas hoje os japoneses estão jogando futebol lá e a gente num caixão dentro de casa está vendo os japoneses jogando ali. Verdade? Então, a ciência, conforme o capítulo 12 de Daniel, a ciência vai se multiplicando. E a ciência vai se multiplicando justamente para ir cumprindo todas as profecias a respeito da vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus teve 318 profecias no Velho Testamento e todas elas foram cumpridas ipsilíteres. Todas. Chega lá Miqueias, diz, vai nascer em Belém. Chega lá em Isaías, diz que ele vai ser o cordeiro mudo que vai subir lá. Ele dá, no capítulo 9, ele dá os nomes de Jesus. Então 318 profecias estão no Velho Testamento. No Novo Testamento, sobre a vinda, a segunda vinda de Jesus, tem 332 profecias. Tem 332 profecias de que ele virá. Ele disse, eu virei. Os anjos, quando Jesus lá no Monte das Oliveiras subiu ao céu e as pessoas estavam olhando para cima, ele disse, varões galileus, por que vocês ficam olhando para cima? Atos capítulo 1, por que vocês ficam olhando lá para cima? Esse mesmo Jesus que subiu vai descer da mesma maneira. Paulo falou, Pedro falou, Tiago falou, todos falaram sobre a vinda de Jesus e ele termina a Bíblia dizendo, eis que cedo venho. E nós terminamos a Bíblia com a última palavra dizendo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Diga comigo com toda a força do seu pulmão, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia. Se viesse hoje eu não queria nem voltar para Maringá, ia encontrar com a minha esposa lá em cima. Aleluia. Então eu tirei uma dúvida aqui, de que Jesus pode voltar a qualquer hora. Há um hino antigo e eu corrigi esse hino. O hino diz, o rei está voltando. Todo mundo já ouviu. Mas esse hino está errado. Diz, o martelo dos obreiros já está cessando, o mercado já está vazio. Quando Jesus voltar, o mercado não vai estar vazio, não, o mercado vai estar cheio, tudo igual, todo mundo correndo de um lado para outro. Só os crentes que 2 estarão numa cama e um sobe, outro fica, 2 estarão no campo, um sobe, outro fica. Pastor, um na cama, outro no campo, estão trabalhando de dia, de noite, que Jesus vem de dia, de noite. É que na mesma hora que Jesus pegar os brasileiros aqui, vai pegar também os coreanos, os
os japoneses lá do outro lado, e aqui essa hora, que horas são agora? No relógio de vocês são 8h40, verdade? Então lá é 8h40 da manhã, então Jesus vai levar essas pessoas assim. Então Jesus disse, quando perguntaram para ele, que sinal? Ele disse, não vou dar outro sinal a não ser o sinal de Noé. Casavam e davam em casamento. A vida era normal, de repente sobe. Nos Estados Unidos eles não põem mais 2 crentes para pilotar um avião só. Põe um crente e o outro lá que não seja crente, porque na hora que Jesus arrebatar a igreja e tiver um crente no piloto lá, esse avião vai se lascar lá para baixo, né? O trem vai se arrebentar, o mundo vai se arrebentar, os orfanatos vão ficar vazios, as crianças vão subir todas com o Senhor Jesus. Então, eu já respondi essas 3 perguntas. Quero tirar mais uma dúvida aqui. Pastor, logo no livro de Apocalipse, uma mulher falou para mim, pastor, eu não entendo Apocalipse, pastor. Falei, senhor já leu? Não, não li. É difícil, né? Não leu Apocalipse e quer entender. Apocalipse quer dizer revelação. Está revelado ali. Então é para ler. E é isso que eu vim fazer aqui. É trazer mais vontade de vocês ler Daniel, Apocalipse, 24 de Mateus, 21 de Lucas, 13 de Marcos, para vocês ir juntando essas coxas de retalho. E é claro, esse púlpito aqui já se pregou muitas vezes sobre a vinda de Cristo, e vocês estarão naturalmente só aglutinando algum pouquinho de conhecimento que eu trago aqui, tá certo? Quando no capítulo 6, primeiro, o Apocalipse se divide em 3 partes. Do capítulo 1 até o 5, fala de Jesus, da igreja, das 7 igrejas, fala as 7 igrejas do Apocalipse que estão hoje na Turquia, que é na Turquia, onde a capital era Constantinopla e hoje é Istambul. Há um tempo atrás, em 1930 e poucos, tiraram esse nome para Istambul, não mais Constantinopla. Então, na verdade, quando Jesus vier, ele vai encontrar todo mundo andando e correndo, só que sobe um, ficam outros, e assim. Apocalipse tem 3 partes. Do capítulo 1 até o capítulo 5, igreja, Jesus e essas coisas. João principalmente. Quem é João? João é o mais velho. Ele era o caçula. Ele debruçava no ombro de Jesus. Ele está agora com 95 anos. Domiciliano, um terrível imperador de Roma, ele mandou matar muita gente no circo. O Coliseu de Roma foi construído no ano 70. No ano 70 foi construído aquele Coliseu. Ali ele amarrava os crentes e amarravam pele de cordeiro e de cabrito nos crentes, para que os leões pudessem comer com mais velocidade, com mais rapidez. Desde Nero, né? E depois o substituto dele, e depois Domiciliano. E Domiciliano pega o velho João, manda para uma ilha lá no mar Egeu. Essa ilha é chamada Patmos. É uma ilha de pedra e cobras, uma ilha terrível, pior lugar. Ali eram jogados os políticos traidores, ali eram jogados criminosos, e ali jogaram o velho João num dia de domingo, adventistas, foi no domingo que jogaram o João lá, e o João naquele domingo teve uma experiência com Deus. Quando as portas fecharam, ele era pastor de Éfeso, e as portas se fecharam. Quando as portas se fecham, Deus abre uma porta no céu e diz para João, sobe aqui. E ele abre a cortina assim e fala, João, olha aqui dentro. E João olha lá dentro, nossa. E diz, agora você escreve as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que vão acontecer. E ele lá naquela ilha, ele teve a revelação do Apocalipse. Às vezes a gente pensa que ele escreveu o Apocalipse lá, não escreveu lá não. Lá ele teve a revelação, e na igreja de Éfeso é que mais tarde ele escreveu o livro de Apocalipse. Então até 5. Do 6 até o 18,
fala só sobre a grande tribulação. A grande tribulação é que vai aparecer um homem no mundo, eu tenho plena certeza que ele já existe por aí. Ele vai vir com um companheiro dele chamado falso profeta. Ele vai cuidar do mundo socioeconômico, ético, se é que tinha ética, e financeiro. Ele vai fazer as coisas mais agradáveis que o mundo. Quando Lula foi falar na ONU, ele falou: nós precisamos de um homem que manda em nós, no mundo inteiro. Churchill, em inglês, já tinha falado isso. Nós precisamos de um homem que manda no mundo, venha do diabo ou venha de Deus, não importa, nós precisamos de um homem. E esse homem vai aparecer, é o anticristo. Agora, de vez em quando alguém diz: aquele é o anticristo, o Papa é o anticristo, fulano. Ninguém sabe quem é o anticristo, porque o anticristo só vai ser revelado a hora que o Espírito Santo sair daqui com a igreja, porque ele é o padrinho da noiva. Ele vai levar a noiva até as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus. Então, quando a luz sair daqui, as trevas vão ser reveladas. E as trevas têm menos poder do que a luz. Aquela porta está aberta, mas dali não entra as trevas. As janelas estão lá abertas, podem passar, mas não entra. Agora, se você chegar com um farolete em um lugar que esteja escuro, você acende e a luz entra. A luz entra onde as trevas estão. As trevas não entram onde a luz está. Se você é a luz do mundo, as trevas não podem entrar em você. Aleluia. Até capítulo 18. Esse homem, 3 anos e meio, porque ali são 7 anos. É uma profecia das 70 semanas de Daniel. Ali são 7 anos. Esses 7 anos são divididos em 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio são 42 meses. 3 anos e meio são 1.260 dias. 3 anos e meio são um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que fala na palavra de Deus. Se você multiplicar 365 dias, não vai dar. Porque o ano de Israel tem só 360 dias. Por isso que quando nós estamos aqui terminando o nosso ano aqui, o deles ainda não terminou ainda. O ano de Israel tem 360 dias só.